paz, irmãos. Então, como o Glauber já falou, eu sou a diaconisa Joyce, eu moro nos Estados Unidos. Quando ele me pediu, eu aprendi que quando Deus te dá uma oportunidade para falar dele, a gente não rejeita, né? E nem se né? acovarda. A gente abre a boca e fala de Jesus Cristo. E aqui nós estamos nessa noite para falar da fidelidade de Deus. Isso é o que Deus colocou no meu coração. Assim que ele me chamou, eu comecei a orar e pedir a Deus: Senhor, o que tu queres que eu fale? E Deus me falou sobre a fidelidade dele, né? É engraçado que o tema dessa mensagem é o mesmo tema de uma das primeiras mensagens que eu preguei, né? Eu devia ter meus 20 e tantos. Vai 20 anos, 20 anos atrás, quase 20 anos atrás. Então, só que o que ele colocou no meu coração é um pouco diferente do que ele colocou naquela época, né? Ele realmente tem falado muito comigo sobre o papel dele, da fidelidade e o nosso papel nessa fidelidade. Então, vamos deixar o Espírito Santo de Deus falar. Amém? Para a gente começar, eu queria que os irmãos abrissem em Deuteronômio 7, 9. E eu vou estar lendo. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Glória a Deus pela palavra dele. Deus é fiel. Eu vou contar algo pessoal. Eu vivi em meio a muita infidelidade. E quando eu comecei a ter noção, né, Deus me deu. Recentemente eu descobri que isso é um talento. É, né, alguém usado por Deus me falou que era um talento que eu tinha. Eu tenho uma facilidade muito grande de absorver, de entender ou de perceber o ambiente, perceber as pessoas, e isso é um talento para que eu possa ajudá-las em crescimento e desenvolvimento. E aí também está alinhado ao que eu sou psicóloga, né? Está alinhado à formação que eu fiz, mas na verdade Deus já sabia, né? Já tinha me dado um talento e eu procurei a minha profissão devido ao talento que eu já tinha recebido de Deus. Mas durante o meu crescimento, eu tinha muita facilidade de entender o ambiente, né? E isso eu conseguia visualizar melhor o que estava acontecendo no ambiente. E essa questão da infidelidade me feriu muito. Então, quando eu comecei a conhecer Jesus na profundidade, eu entendi, eu comecei a ver a fidelidade dele, quanto ele era fiel. Isso me fez me apaixonar perdidamente por Deus, por causa da fidelidade dele. E, e o que eu posso, e hoje, se eu disser para você, se eu quiser testemunhar para vocês, né, da fidelidade de Deus na minha vida, eu posso aqui ficar a noite toda e não vou terminar de falar quantas vezes ele foi fiel, né? E é como ele é imensamente fiel na minha vida, desde o meu nascimento até os dias de hoje, quantos milagres já aconteceram, quantas coisas já aconteceram. Ah, quando eu estava na barriga da minha mãe, o médico falou que não tinha criança na barriga da minha mãe. E quando eles tentaram tirar qualquer coisa que estivesse na barriga, porque ela estava com um barrigão, eu apareci. Quando eu nasci, eu estava atrás da costela dela. Quando eu nasci, o médico falou: não se apega a essa criança, porque ela não vai durar 3 dias, e aqui estou eu. Eu sou um milagre andante, eu sou uma prova viva da fidelidade de Deus, né? Desde a minha concepção até os dias de hoje, eu sou prova viva da fidelidade de Deus. Mas nem nada do que eu contar para vocês aqui, de testemunho da minha vida, de coisas onde Deus foi fiel, vai ser mais importante do que a expressão exata da fidelidade de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É a expressão exata da fidelidade de Deus. E a
prova dessa, e a prova dessa fidelidade é o Espírito Santo. Então, né, em vez de eu passar para você os meus testemunhos, que nada pode ser mais forte do que isso, né, no teu entendimento, na nossa mente, no nosso coração, nada que eu falar sobre a fidelidade dele na minha vida pode ser mais importante para você do que a fidelidade que Deus tem com você de ter enviado Jesus Cristo na cruz para morrer pelos seus pecados, ou então por ter deixado o Espírito Santo habitar dentro de você. Eu ouvi esses dias alguém, né, estava falando sobre o Espírito Santo e ela falou assim: o chamado do Espírito Santo, a função do Espírito Santo, o chamado, né? Porque a gente fala, qual é o seu chamado? E a gente tem, né, isso de descobrir o nosso chamado e tudo mais. O chamado do Espírito Santo é estar perto de você. É o chamado do Espírito Santo, é a função do Espírito Santo, é estar pertinho de você. Por isso que Jesus enviou ele, para estar perto de você. Esse é o chamado dele. E o chamado nosso principal chamado deveria ser estar perto do Espírito Santo. Esse devia ser o nosso primeiro chamado, nossa primeira vocação, nosso primeiro ímpeto deveria ser estar perto do Espírito Santo. Irmãos, quando eu ouvi isso, não tem coisas, né, quando a palavra se revela para você de maneira sobrenatural, ela entra e queima o teu coração de maneira que te constrange. Claro que eu conheço o Espírito Santo, né? Eu tenho andado com ele minha vida toda, mas quando eu ouvi isso, queimou dentro de mim de uma maneira que eu chorei. Eu já chorei pelo menos umas 4 vezes. Não faz 3 dias que eu ouvi isso, umas 4 vezes pedindo perdão para o Espírito Santo. Por talvez não dar o valor necessário, por talvez não estar tão perto dele quanto ele merece que eu esteja, né? Então, a gente precisa entender que a fidelidade de Deus é tão extrema que ele nos enviou Jesus, que ele nos enviou o Espírito Santo. Deus é fiel, irmãos, Deus é fiel. E não tem nada na terra, no inferno, no passado, no presente, no futuro, que possa nunca refutar essa verdade. É um fato. Assim como sabemos que Deus é Deus, nós sabemos que ele é fiel, que ele é extremamente fiel. A essência de Deus é a fidelidade. Essa é a essência dele, o amor e a fidelidade, né? Em Salmos 18, 25, ele vai dizer, né, algumas versões vão falar que ao fiel te revelas fiel, né? E aí eu entendi de Deus, né, porque eu falei, Senhor, e algumas versões também vai falar, Deus é fiel a quem é fiel com ele, né? Mas aí, em 2 Timóteo 2,13, o Senhor, Paulo vai dizer que se formos infiéis, mesmo que a gente seja infiel, ele permanecerá fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. E aí eu falei, Senhor, me ajuda a entender, né? Porque o Salmo está dizendo que ele é fiel a quem é fiel a ele. Mas em Timóteo está dizendo que, mesmo que nós formos infiéis, ele continua fiel. E aí o Espírito Santo me falou, em Salmos, ele está falando de quem, né? Quem? De nós, né? Dos fiéis, daqueles que seguem a Cristo, daqueles que entendem ele como pai, né? E isso somos nós. Ele fala de quem? Em Timóteo, ele vai falar, se formos infiéis, né? E aí eu entendi do Espírito Santo que ele está falando de quando? Quando os fiéis, né, que é o que fala em Salmos, forem infiéis, que é o que fala em Timóteo, ele permanece fiel. Até quando nós somos infiéis, ele
permanece fiel. A fidelidade dele não está condicionada às circunstâncias. Ele é Deus. Ele é Deus independente o que eu faça. Independente de quanto você erre, de quanto eu erre, de quantas vezes a gente vai chegar no pé dele e se arrepender. Quem ele é não está condicionado às circunstâncias. Então, então o que eu sou, né? A minha fidelidade a ele não pode estar condicionada às circunstâncias. Se nós somos seguidores de Cristo, se temos que ser imitadores dele, o que eu sou não deveria estar condicionado às circunstâncias, né? É, Deus é imutável, então sendo imitadores dele, nossa fidelidade a ele também não pode ser condicionada. Jó, ele falou, quando ele estava, né, no momento mais difícil, ele falou, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Olha que lindo isso. Olha que prova linda da fidelidade de Deus, de ser fiel de volta, né? De entender o quanto ele é fiel a mim e, e dar de volta para ele essa fidelidade e devoção. E nesses dias, é, esses dias eu falo faz um pouco de tempo. Eu eu estava orando e falando, falei, Senhor, que prova, que deserto. Até quando, Senhor? E ao mesmo tempo, e logo depois eu falei assim, mas se eu morresse hoje, eu já teria muito mais daquilo que eu merecia. Muito além, Senhor. Então, me perdoa. Me perdoa por pensar tão em mim, em coisas, em situações, Senhor. Porque tu não me deve nada. Nada. Porque a tua fidelidade até aqui, aquela morte na cruz. Ah, Senhor. Se eu morresse hoje, eu já tô num bônus tão maravilhoso, algo que eu nunca teria condições de pagar, que, na verdade, me perdoa por estar reclamando, por estar questionando, por estar indagando, que eu sei que tudo tem um propósito. Às vezes, é porque às vezes o deserto ele cansa, né? Às vezes as lutas, as tempestades que se levantam, os gigantes que levantam, a gente olha para eles e fala: Jesus, me ajuda aqui, Senhor. E, mas aí, naquele momento que meu coração fez essa pergunta, ao mesmo tempo, eu fui para tudo que ele já fez, tudo que ele é. E meu coração falou, Senhor, falou igual o Joque, Senhor, se eu morresse hoje, eu já tô no bônus, tô no bônus do bônus do bônus. E Davi, né? É, e Davi também não se importou. Davi também é um exemplo muito grande, né, desse amor. Ele não se importou o que as pessoas iam pensar dele. Ele dançou na presença do Senhor, né? Ele não estava focado nas pessoas ou, ou de ser envergonhado, de ser, né, das pessoas falarem dele. Ele focou em fazer algo que agradaria o coração do amado dele, né? E aí, quando eu entendo essa fidelidade de Deus, o que ele faz por nós e o que nós fazemos de volta, eu preciso me atentar ao coração dele. É isso. É essa chave, é o coração dele, né? E às vezes, né, a gente fica tímido, a gente não quer ir pregar o evangelho em algum lugar, não quer falar. Às vezes o Espírito Santo te mostra alguém para que você possa pregar para aquela pessoa, para que você possa falar do amor de Deus, e a gente fica tímido, porque a gente fica mais preocupado com o que vão pensar de mim, o que aquela pessoa vai pensar que eu sou, ou então como que eu vou ser recebido por aquela pessoa, né? Do que, como, né? Diferente do que Davi fez. Ele foi lá e dançou.
Era aquilo que agradava o coração de Deus. Quando a palavra de Deus diz, ide pregai o evangelho a toda criatura, ele está falando do desejo do coração do Senhor. Ele está falando do desejo do coração do Senhor. E a gente, dentro do nosso orgulho, né, da nossa timidez, a gente se volta e fala, ah, não, o que é que eles vão pensar de mim? Será que eu vou ficar envergonhada? Será que eles vão ouvir o que eu vou falar? Ou será que eles vão me tratar mal? E eu quero dizer para vocês, irmãos, que a timidez e a vergonha de cumprir aquilo que Deus colocou na tua mão para agradar o coração dele, ela tem raiz no orgulho e no egoísmo. Ela tem raiz no orgulho e no egoísmo. Se me importa mais como eu sou visto do que com a possibilidade do meu irmão estar sofrendo e receber uma palavra de Deus e sentir melhor, se me importa mais entender que talvez eu seja a oportunidade daquela pessoa ouvir falar de Jesus, e se ela não ouvir, ela pode ir para o inferno amanhã, se me importa mais olhar para mim e falar, ai, que vergonha, ai, não vou não, ai, eu vou estar incomodando aquela pessoa, ai, como que vão pensar de mim? Se isso me importa mais do que amar o próximo, isso é orgulho, isso é egoísmo. É duro, eu não tô falando para vocês, tô falando para mim, irmãos. Quantas vezes, às vezes eu olho na rua, vejo alguém com um semblante mais ou menos assim e perco a oportunidade de ir lá falar de Jesus para aquela pessoa. Que talvez fosse pode ter sido a única oportunidade daquela pessoa, né? E o que eu entendo de Deus, né? Eu até falo isso muito frequentemente, né? Porque às vezes a gente está orando, fala, não, isso aqui eu não vou nem orar para Deus, porque é tão pequenininho, né? Ele tem tanta coisa a mais para fazer. Tem tanta gente com câncer, tem tanta gente morrendo, tem tantas situações maiores do que essa. Eu não vou nem levar para Deus, né? E aí a gente coloca Deus nessa caixinha de impotência, que ele só pode cuidar de um problema de cada vez, né? Que ele não pode chegar até a nossa casa e, e ao mesmo tempo ele chega na casa do outro, na casa do outro, na casa do outro. E o que eu costumo falar é que aquilo que é importante para você é importante para Deus. Tudo que é importante para você é importante para Ele. Porque Ele tem prazer em te ver feliz. Ele tem. Isso faz parte da fidelidade dele, né? Para contigo. Ele tem prazer em te ver feliz. Então, o que é importante para você é importante para Ele, né? Mas dentro dessa dinâmica, eu te pergunto, e a sua motivação é vê-lo feliz? Ou temos focado tanto no que ele faz que a gente se esquece de perguntar a ele: como que eu posso te fazer, como que eu posso te fazer feliz hoje, Deus? Como que eu posso tocar o seu coração? O que eu posso fazer para te agradar nesse dia? Fala comigo, Jesus, né? Porque a gente está acostumado a receber dele, né? Porque com um pai amoroso e ele tendo prazer de te ver feliz, tendo prazer, né, de te ver contente, a gente sempre recebe. E aí? E a nossa parte? A minha motivação é a mesma de volta para ele? A fidelidade dele a gente experimenta em todo o tempo. Ele experimenta a nossa fidelidade em todo o tempo. É uma pergunta para a gente se fazer todo dia, né? Porque a gente precisa dessa. É como se fosse um carro que precisa de gás, né? Sempre para continuar se movimentando. A gente precisa ir nessa fonte
A gente precisa, a palavra de Deus diz, examine o homem a si mesmo. A gente precisa se examinar todos os dias, né? Porque é, antigamente, né? Vou abrir um parênteses. Antigamente, a gente ter muitos filhos era sinal de prosperidade, né? A, a mulher que tinha muitos filhos, ela era vista de uma maneira positiva, era abençoada, né? Porque entendia-se na mente dos antigos que quanto mais filhos eu tivesse, mais mão de obra eu teria na lavoura, mais prosperidade vinha disso, né? A minha família ia crescer e os meus, né, e a minha renda, as minhas propriedades iam crescer junto com isso, porque os filhos ajudavam a movimentar, né, a fazenda ou o que fosse, né? Mas hoje nós temos a ideia de que ter filho é gasto. Por quê? E eu pergunto a vocês, por quê? Porque nós estamos sendo treinados para servir os nossos filhos. A mentalidade agora é que eu vou ter um filho e eu vou servi-lo até ele casar ou até ele morar, né? E a mentalidade anterior é que os filhos servissem, ajudassem no serviço. E agora não. Agora os filhos são servidos. Então, dentro dessa mentalidade, né, que com o tempo a gente criou, a gente aprendeu a ser servido mais do que servir, né? Então, a nossa mentalidade, né, nesse sistema que a gente criou, nós nos tornamos mimados. Queremos, queremos receber e refletimos isso para Deus. Nós queremos tantas coisas o tempo todo. A gente quer casa, a gente quer carro, a gente quer cura, a gente quer emprego, a gente quer porta aberta e etc, né? Irmãos, não me entendam mal, não é errado, não é errado a gente querer e sonhar com melhoria de vida, né? Porque a própria palavra nos inspira e promete, né? A própria palavra nos promete prosperidade, bonança, curas, portas abertas, amém? Que eu também quero. Eu quero uma casa nova, eu quero um emprego novo pro meu marido, eu quero, né? E a palavra de Deus nos promete isso, né? Existia uma mentalidade de que ser humilde era sinal de ter poucas coisas. Isso não é realidade, né? A palavra de Deus nos promete prosperidade financeira. Comereis o melhor dessa terra, as bênçãos do Senhor te perseguirão. Ele nos dará além do que pedimos, pensamos e muitas outras promessas. Não é verdade? A gente não tem dúvida que Deus é um pai que ama dar coisas boas a seus filhos. E isso, inclusive, faz parte da nossa fidelidade com ele, né? De acreditar que ele pode fazer, de acreditar que a cura vai chegar, que a porta vai abrir, que a dor vai passar, que o vício vai cair, certo? Faz parte da nossa fidelidade nele, em acreditar e crer e perseverar, né? Sabendo que ele fará, buscando, né, isso também. Então, não tô dizendo que é errado, mas a minha pergunta é: o que que a gente está dando a ele e de volta, né, de tudo que ele tem dado? A gente está buscando ele pelo que ele pode fazer ou a gente está buscando ele por aquele quem ele é? Né? Isso é uma reflexão que às vezes a gente fica, Senhor, ai Jesus, estou precisando tanto disso, o carro quebrou, Senhor. É, essa porta que não abriu, ou então tô precisando disso, ou então tô com um problema tal, e às vezes a gente foca tanto nisso, e eu acredito que é até a estratégia do inimigo fazer a gente focar em determinadas coisas, porque às vezes a gente olha para o lado e fala, meu Deus, né? Mas isso não pode ser o foco do meu coração quando eu chego na presença dele, não pode ser.
Não pode ser o assunto principal das minhas orações. As nossas orações, o nosso intuito, o que norteia a nossa mente durante o dia não podem ser os nossos problemas, mais do que agradar o coração do meu amado. Não pode ser. A gente, nossa prioridade principal, como eu comecei falando, é estar pertinho do Espírito Santo. Estar pertinho de Deus. Estar tocando no coração dele de alguma forma. Porque as demais coisas serão acrescentadas, porque ele é fiel. E isso não tem como mudar. A fidelidade dele não é questionável em nenhum momento. Quando que vai chegar? Como que vai chegar? Por que que vai chegar? Isso é com ele. Certo? É ele. O nosso papel é buscar o reino de Deus. Certo? E ele na fidelidade dele, na fidelidade indubitável dele. Na fidelidade, como eu comecei falando, da mesma forma que eu sei que ele é Deus, eu sei que ele é fiel. Ele é fiel. E se não chegar, é porque não era para você. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Mas o foco do meu coração, precisa ser tocar o coração de Deus. É essa a minha prioridade. É essa a minha prioridade. E aí eu me pergunto, por que que a gente está dando a ele de volta por tanta fidelidade e amor? A gente se importa verdadeiramente com o coração dele, além do que aquilo que ele pode fazer? Ou a gente está se tornando, Deus falou esses dias comigo, e isso é muito forte, me doeu bastante. Mas eu vou compartilhar com os irmãos, né? Porque é, é chorar com os que choram e sorrir com os que se alegram, certo? Ele falou comigo que os crentes estão se tornando obesos espirituais. Obesos espirituais. A gente está guardando e enterrando tudo o que recebemos do Senhor na bolha das quatro paredes do edifício, do prédio que a gente congrega. Ou então no selecionado número de pessoas que estão ao nosso redor. Isso me doeu tanto. Isso me doeu tanto. E precisa doer em você também, irmão. Precisa doer. Isso precisa nos doer. A gente precisa falar desse amor, não só dentro dessa esfera confortável que nós temos. Quando eu falo isso, irmãos, eu tô falando pra mim, tô falando pra mim, tô falando que doeu em mim, né? Porque a espada, ela corta aqui primeiro. Mas depois, né? E, e o que me doeu também, né? Nesse processo que Deus está tentando abrir a minha mente para fora, né? Para os cativos que estão lá fora, aquelas pessoas que às vezes a gente não tá tão perto da gente, e a gente fala, né? É, o Senhor, a minha oração diária, todos os dias eu oro isso. Senhor, protege minha família e os meus amigos. E me veio à mente o quanto essa oração deveria doer no coração de Deus. Os irmãos vão me perguntar, mas por quê? Eu venho orando, eu imaginei a dor de Deus e me vi orando isso dia após dia e me perguntando: só quem está perto do seu umbigo precisa da minha proteção? E o restante das minhas ovelhas perdidas? Pois é. Por fidelidade a mim, ele cuida dos meus, porque ele sabe que me faz feliz, ele sabe que isso me faz feliz. E por fidelidade a ele, o que que eu faço? O que que você, desculpa, o que que você tem feito?
Ele vai cuidar dos teus, ele vai ouvir a tua oração. Ele vai ouvir a minha oração que eu faço dia após dia. Senhor, cuida da minha família e dos meus amigos. Mas eu imagino, e aí eu imaginei o coração dele falando: filha, por que você? Porque eu te amo, porque eu te quero feliz. Eu sei que quando eu cuido deles, você fica muito feliz. Eu vou cuidar deles. Claro, claro que eu vou fazer isso, filhinha. Mas e fora dessa bolha? Eles também não precisam de proteção? Você pode orar por eles também? Você pode buscar eles também? Você pode chorar com eles também? E aí isso me remeteu a esse que aconteceu recentemente dessa música, que alguns começaram a criticar a música porque feria a igreja, feria os evangélicos. Falei, gente, se essa música, se a parte da música que te chamou a atenção mais foi a palavra evangelho de fariseus João, do que o João que sumiu, se eu me importei mais com a palavra evangelho de fariseus do que a parte que João sumiu, eu preciso descer a casa do oleiro e avaliar onde está o meu coração. É a minha imagem? É o meu orgulho? É a minha vaidade que pesa mais do que João ter desaparecido? A gente precisa se analisar, a gente precisa voltar os nossos corações para aquilo que é importante para Deus. A gente precisa jogar por terra a religiosidade de achar que nós somos imaculados, ou então que nós precisamos ser protegidos. As crianças que estão sofrendo precisam ser protegidas. Aquela pessoa que está indo para o inferno, passa os lábios para o inferno, é que precisa ser protegida, precisa ser cuidada, precisa ser orada, precisa ser alcançada. A gente precisa despertar para essa realidade que está lá fora e deixarmos de ser obesos espirituais, ou então de reter aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, né? E muitas vezes a gente passa uma vida dentro da igreja e a gente nunca pergunta para Deus: Pai, como que eu posso te fazer feliz? Como que eu posso aliviar o seu peso? O que que tem entristecido o teu coração, Jesus? Compartilha comigo. Aí você se pergunta, mas como, né? A gente coloca assim, mas como vou me comparar com ele? Eu sou tão pequeno para tentar aliviar o peso dele, certo? Quem sou eu? Primeira vez que eu ouvi um pastor falando sobre isso, ele falou assim, e ele falou exatamente isso. Ele falou, Senhor, você já perguntou a Deus se a carga que ele está carregando é muito pesada? Se ele precisa de ajuda para aliviar a carga? Na minha cabeça fez assim. Eu falei, peraí, nunca me veio na mente fazer essa pergunta para Deus, porque na nossa cabeça ele é tão poderoso, tão onipotente, tão onisciente, tão tudo. Quem sou eu para tentar aliviar a carga dele, né? Quem? E aí ele fala, mas é o coração atrás, é o desejo atrás da pergunta que importa, né? E aí você pergunta, ai, quem sou eu, né? Para aliviar, sou tão pequeno para aliviar o peso dele, certo? Errado, errado. Você não é o Deus Todo-Poderoso, mas você. Vamos ver aqui. Eu vou falar alguns versículos. Vamos ver aqui o que ele diz sobre você. Em Gênesis 1:26, vai dizer: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 1. Filipenses 2:1 vai dizer: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação,
alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, né? A alegria, como que a gente pergunta, como que a gente vai agradar o coração dele? Será que eu consigo alegrar o coração dele? E aqui ele fala: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Olha que tremendo isso que Jesus está falando pra gente. A gente compartilhar o amor dele, compartilhar a atitude dele, né? O modo de pensar dele. Então, se eu entendo que a fidelidade de Jesus, a fidelidade de Deus, cuida de mim em todo o tempo e se preocupa com como eu me sinto, né? Como eu falei, o que é importante para mim é importante para ele. Se a fidelidade dele se preocupa nos mínimos detalhes de como eu estou e como eu me sinto, é certo eu fazer essa pergunta: Senhor, como que eu posso te fazer feliz hoje? Como que eu posso aliviar a tua carga hoje? O que eu posso fazer, Senhor? Em 1 Coríntios 2,16, vai dizer: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mais uma vez, ele está nos falando que nós somos capazes de devolver esse amor para ele, em dedicação, em cuidado, em fidelidade a quem ele é, né? E o importante é o desejo do coração por trás dessa pergunta, né? Quando, quando Deus fala que Davi tinha um coração segundo o coração dele, né? O Davi errou, Davi teve, né? Teve os erros dele, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Era importante para Davi o que Deus achava dele, né? Saul se importou com o poder, Saul se importou em como ele era visto. Saul, Davi se importava com o coração de Deus. É essa a nossa diferença. É isso que faz a diferença na nossa vida cristã. É nos importarmos com o coração do nosso amado, né? E amar o próximo, que é tão precioso para ele, e a ponto de se movimentar em prol do que é importante para o próximo, é o que move o coração de Deus. É o demonstrar desse amor de volta, mediante a tanta fidelidade, tanto amor, tanto carinho, tanto zelo que ele tem por nós, né? E aí, já estou caminhando para o final, é, Efésios também vai dizer, esqueci aqui, lá no tema, vai dizer que sede, pois, imitadores, Efésios 5:1, desculpa, Efésios 5:1 vai dizer, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós, dentro desse processo de investigarmos a nós mesmos, que nós nos perguntemos essa noite: Senhor, eu tô te imitando direito? Quando eu vou falar algo bonitinho, eu tenho uma filha de 1 aninho, né? Vai fazer 2 esse mês. E aí, eu costumo escovar o dente e botar ela do lado para escovar o dente comigo, e ela se olha no espelho e a gente escova o dente junto. Aí eu notei esses dias que ela, quando ela escova o dente, ela coloca a mão na cintura aqui atrás. Aí eu olhei, ainda fui olhar para ver se tinha alguma coisa doendo, né? Se tinha alguma marquinha de. Porque ela é muito quietinha, sabe? Ela não para 1 minuto. E aí eu falei, às vezes tá alguma coisa doendo, ela tá com a mãozinha aqui para trás. Mas não tinha nada. Aí nisso tá bom. Aí eu falei, por que que ela tá botando a mãozinha aqui, né? Assim, mais ou menos na costela, aqui na cintura, mas pra parte de trás. E aí nisso eu fui
eu fui perceber, aí tô escovando meu dente e percebi que eu faço isso. Todas as vezes que eu escovo o dente, eu coloco a mãozinha a mão na cintura, assim, na parte de trás. Então ela está o comportamento dela era uma imitação total de como eu me comporto. Você tem imitado seu pai? A gente tem imitado o amado das nossas almas, aquele que nos deu tudo, nos dá tudo e nos dará tudo? Isso é uma pergunta para a gente refletir. E eu quero finalizar lendo Mateus 22:37, que vai dizer: Respondeu-lhe Jesus. É muito conhecido esse versículo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estar fascinado, irmãos, pela presença do Pai e ser fiel a Ele, em retribuição à fidelidade dele por nós, é desejar ardentemente que que a integridade dele e a fidelidade dele seja manifestada em nós e através de nós. Que nós não sejamos mais criaturas inconstantes, mas filhos fascinados e imitadores da fidelidade do nosso Pai. Sendo filhos, nós devemos nos parecer com o nosso Pai, que está nos céus. Amém? E eu deixo essa palavra, foi até aqui que Deus me deu, eu deixo essa palavra para a reflexão dos irmãos. Obrigada pela oportunidade e que Deus abençoe vocês.